Você já se perguntou como os grandes players do mercado conseguem fazer movimentos bilionários sem que o restante do mundo financeiro perceba? Como as elites de Wall Street conseguem comprar e vender enormes quantidades de ações, influenciando o mercado de forma invisível? Se você acha que sabe como o mercado financeiro funciona, prepare-se para uma revelação exclusiva. Estamos falando de um conceito que poucos investidores conhecem: as dark pools, um dos segredos mais bem guardados do mundo das finanças. Este é um assunto pouco discutido e quase impossível de encontrar na internet, e apenas uma pequena elite tem conhecimento sobre seu funcionamento. O que você está prestes a descobrir vai desafiá-lo a repensar tudo o que achava que sabia sobre o mercado de ações. As dark pools são plataformas financeiras onde grandes negociações acontecem fora da vista do público, longe dos olhos curiosos dos investidores comuns. Elas são usadas por instituições financeiras de elite, hedge funds e grandes corporações para mover grandes quantidades de capital sem causar oscilações drásticas no mercado. Essas operações secretas podem determinar o futuro de empresas, setores inteiros da economia e até mesmo de países, sem que a maioria das pessoas tenha sequer a menor ideia de que algo está acontecendo. As dark pools são mercados financeiros privados onde grandes volumes de ações, títulos e outros ativos financeiros são negociados fora das bolsas de valores públicas, como a NYSE ou Nasdaq. Diferente das negociações comuns, onde cada compra e venda é registrada publicamente e disponível para todos verem, as transações em dark pools são totalmente anônimas. Elas foram criadas para que grandes investidores, como bancos e fundos de hedge, pudessem realizar transações massivas sem perturbar o equilíbrio dos preços no mercado. Imagine que uma instituição como o Goldman Sachs ou o JP Morgan queira vender milhões de ações de uma empresa. Se isso fosse feito na bolsa pública, o simples volume da transação poderia causar uma enorme queda no preço da ação. As dark pools evitam esse efeito, permitindo que essas transações sejam realizadas sem que os detalhes sejam divulgados até que a operação esteja completa. O que torna as dark pools tão intrigantes e ao mesmo tempo tão polêmicas é a sua falta de transparência. Em um mercado tradicional, cada ação é registrada e os investidores podem tomar decisões com base em informações claras sobre oferta e demanda. No entanto, nas dark pools, essas informações são ocultadas. Isso significa que as decisões são tomadas por um pequeno grupo de elites financeiras, enquanto o investidor médio é deixado no escuro. As dark pools, portanto, criam um descompasso de informação, dando a grandes players uma vantagem injusta sobre o mercado. Além disso, como as dark pools podem ser manipuladas para dar vantagens estratégicas a certas entidades, elas acabam aumentando a volatilidade do mercado quando as transações são finalmente divulgadas. Por exemplo, uma venda massiva em uma dark pool pode ser seguida por um colapso no preço das ações assim que a transação é registrada publicamente, causando perdas inesperadas para investidores comuns. Outro ponto importante a se considerar é a natureza dos algoritmos que governam boa parte das transações nas dark pools. Muitas dessas operações são feitas por traders automatizados, ou seja, por sistemas de alta frequência, HFT, High Frequency Trading, que realizam milhões de transações em questão de milissegundos. Esse tipo de negociação automatizada tira proveito de microvariações nos preços para lucrar, gerando ganhos enormes em curtíssimos prazos. No entanto, o impacto disso no investidor comum é significativo. Enquanto você vê pequenas variações no preço de uma ação, esses algoritmos já captaram movimentos antes que sejam refletidos no mercado, aproveitando essas oscilações minúsculas para garantir lucros rápidos. É como se o investidor médio estivesse correndo uma maratona enquanto os traders automatizados já estão no ponto de chegada, sem que ninguém percebesse. Há também o risco de front-running, uma prática desleal onde certos traders conseguem acessar informações sobre grandes negociações nas dark pools antes que elas sejam concluídas, permitindo que eles lucrem à custa de outros investidores. Isso é um reflexo de como as dark pools, embora criadas com boas intenções, podem ser manipuladas de maneiras que tornam o mercado menos transparente e menos justo.
Você pode estar se perguntando como isso me afeta diretamente. A resposta é mais impactante do que parece. Quando uma grande instituição financeira faz uma compra ou venda massiva de ações em uma dark pool, o movimento não é refletido imediatamente no mercado público. Isso significa que o preço da ação pode não representar seu verdadeiro valor naquele momento. Essas transações ocultas podem distorcer o preço das ações que você, como investidor comum, está comprando ou vendendo. Esse cenário gera um descompasso significativo entre o investidor comum e os grandes players do mercado, que têm acesso a ferramentas e informações privilegiadas que a maioria de nós nunca verá. Em última instância, isso impacta a liquidez do mercado, a confiança dos investidores e a própria estrutura de como as finanças globais funcionam. Mas a questão vai além dos mercados tradicionais de ações. Um detalhe ainda mais fascinante é o envolvimento das grandes empresas de tecnologia nesse espaço. À medida que empresas como Amazon, Google e Apple cresceram, elas também começaram a explorar o uso de dark pools para realizar suas próprias operações financeiras. Isso levanta uma nova questão. As gigantes da tecnologia estão usando essas plataformas para especular e influenciar mercados. Tudo isso longe dos olhos do público. Muitas dessas empresas estão adquirindo participações em setores que vão desde inteligência artificial até infraestrutura de internet. E fazer isso por meio de dark pools as permite entrar em novos mercados de maneira discreta. Essa combinação de tecnologia, finanças e sigilo cria um cenário onde algumas das maiores decisões econômicas globais estão sendo feitas sem a menor supervisão pública. O uso de dark pools em mercados tradicionais já é controverso, mas uma nova fronteira está se abrindo no mundo das criptomoedas. À medida que o mercado de criptoativos cresce, dark pools de criptomoedas estão surgindo como uma forma para grandes players realizarem transações de Bitcoin, Ethereum e outros ativos sem causar flutuações drásticas de preços. Isso levanta uma série de novas questões. O mercado de criptomoedas já é conhecido por sua volatilidade e falta de regulamentação, mas o uso de dark pools pode agravar ainda mais essa situação. Se grandes transações de criptomoedas podem ser feitas sem que o público saiba, isso enfraquece a transparência, um dos princípios fundamentais que originalmente atraiu tantos investidores ao mercado de criptoativos. Além disso, existe o medo de que as dark pools de criptomoedas possam ser utilizadas para lavagem de dinheiro e outras atividades ilícitas, uma vez que a falta de transparência facilita a ocultação de transações duvidosas. O anonimato oferecido por essas plataformas é um atrativo tanto para grandes investidores institucionais quanto para criminosos que desejam ocultar suas operações. À medida que as dark pools se tornam mais comuns, surgem questões éticas e legais sobre sua existência. Reguladores financeiros de vários países estão tentando descobrir como regular essas plataformas sem prejudicar a liquidez do mercado. Nos Estados Unidos, por exemplo, a SEC, Securities and Exchange Commission, tem investigado o impacto das dark pools na volatilidade do mercado e está considerando implementar novas regulamentações para aumentar a transparência. No entanto, regular as dark pools é uma tarefa complicada. Se o governo forçar mais transparência, as grandes instituições financeiras podem simplesmente migrar para outras formas de negociação que sejam ainda mais difíceis de monitorar. Além disso, a natureza global das finanças modernas significa que mesmo que um país imponha regulações rigorosas, instituições financeiras podem operar dark pools em outras jurisdições com regras mais flexíveis. Isso cria um dilema regulatório. Como proteger o investidor comum sem interferir na eficiência dos mercados globais? Enquanto a maioria dos investidores ainda nem sabe da existência das dark pools, os reguladores estão lutando para encontrar um equilíbrio que preserve a justiça e a transparência no sistema financeiro. À medida que as dark pools continuam a se expandir, especialmente com o crescimento das criptomoedas e da digitalização dos mercados financeiros, há uma sensação de que elas estão se tornando um novo símbolo de exclusividade financeira. Somente aqueles com capital suficiente para movimentar bilhões de dólares têm acesso a essas plataformas
deixando o investidor comum à margem, sem as mesmas informações ou oportunidades. No entanto, há uma possibilidade ainda mais intrigante. Alguns especialistas acreditam que as dark pools podem evoluir para se tornarem o futuro dos mercados financeiros. Com o aumento da automação e da negociação algorítmica, as transações financeiras podem se tornar cada vez mais invisíveis ao público, mudando a forma como os mercados funcionam e tornando a transparência algo cada vez mais raro. A realidade é que as dark pools podem impactar diretamente a maneira como o investidor médio se posiciona no mercado. Se essas transações secretas continuarem a ganhar força, é possível que vejamos um mercado ainda mais polarizado, onde os grandes players conseguem moldar as regras enquanto os pequenos investidores são relegados à informação pública, geralmente obsoleta e desatualizada. Agora que você foi exposto a um dos segredos mais bem guardados do mercado financeiro, o que isso significa para você? As dark pools são uma parte fundamental dos mercados financeiros modernos, mas também representam um desafio para aqueles que querem investir de maneira informada e estratégica. A verdade é que, enquanto as grandes instituições financeiras continuam a usar esses mercados privados para seus próprios benefícios, o investidor comum é deixado de fora, operando em um sistema que parece cada vez mais enviesado. Este é o momento de questionar o que você realmente sabe sobre o mundo das finanças. Você está pronto para continuar jogando o jogo sem conhecer todas as regras? Ou vai buscar maneiras de se informar melhor e encontrar oportunidades que os grandes players utilizam? O conhecimento sobre as dark pools é apenas o começo. Acompanhe o Estratégia de Riqueza para ter acesso a mais conteúdos exclusivos como este, que revelam os segredos ocultos dos mercados e te colocam à frente da maioria. Afinal, estar bem informado não é mais uma opção, é uma necessidade.